O relógio digital da parede piscava 14h07, quando a tensão já parecia ter tomado cada canto da sala envidraçada. No último andar da Barros em Associados, o calor do nervosismo superava o frio constante do ar-condicionado. A mesa de vidro estava coberta de papéis, anotações soltas, xícaras de café pela metade e, no centro, um maço de folhas grampeadas que todos olhavam com receio. Era o documento que poderia decidir o futuro da empresa. Augusto Barros, presidente e fundador, afrouxava a gravata repetidas vezes, como se aquele gesto fosse aliviar o peso que caía sobre seus ombros. Sócios milionários se revezavam em comentários impacientes. As tentativas de tradução já haviam custado fortunas, mas o texto permanecia impenetrável. "Não temos mais tempo", disse Augusto com voz áspera. "Sem essa tradução, o contrato vai direto para a concorrência." Os outros trocaram olhares de frustração. Um dos diretores ainda arriscou: "Contratamos os melhores tradutores. Até softwares de inteligência artificial tentaram e não conseguiram. Isso aqui é impossível." Dona Teresa, no canto da sala, segurava firme o pano de limpeza contra as mãos trêmulas. Esperava apenas a reunião terminar para poder higienizar o espaço, mas a cada frase entendia que estava presenciando algo importante. Ao lado dela, Isabela, sua filha de 13 anos, observava atenta. Carregava a mochila velha no colo, os cabelos presos em tranças simples, e parecia invisível entre aqueles engravatados acostumados ao poder. De repente, Augusto bateu a mão na mesa, fazendo as xícaras tremerem. "Eu daria qualquer coisa para que isso fosse traduzido agora." A frase ecoou como um desafio. Sem perceber, Dona Teresa murmurou: "Minha filha fala 9 línguas." O comentário escapou como um sopro de orgulho materno, mas na sala carregada de tensão soou como uma piada. Augusto ergueu as sobrancelhas e soltou uma gargalhada sonora. Os outros o acompanharam, rindo como se fosse o melhor alívio do dia. 9 línguas? Repetiu entre risos debochados. "Então a mocinha aqui vai resolver o que nenhum especialista conseguiu?" Isabela se levantou devagar. O riso geral não a abalou. Seus olhos castanhos transmitiam calma e firmeza incomuns para a idade. "Posso tentar", disse em voz clara. O silêncio caiu de repente. Alguns se entreolharam com desdém, outros balançaram a cabeça em descrença. Augusto, curioso apesar da arrogância, deslizou o maço de folhas na direção dela. "Muito bem, menina. Mostre do que é capaz." Isabela respirou fundo, passou os dedos pelo papel como quem toca um enigma e começou a ler em voz baixa. Murmurava palavras em árabe, russo, latim e outros idiomas que poucos reconheciam. Cada frase parecia um mosaico, uma combinação impossível de línguas antigas. Os sócios trocaram olhares inquietos. O Sr. Nogueira, sempre cético, resmungou: "Isso é perda de tempo." Mas em minutos, Isabela levantou o olhar e disse algo que fez até Augusto endireitar-se na cadeira. "Acho que encontrei uma cláusula escondida." A expressão dos milionários mudou. Antes havia deboche, agora havia surpresa. Augusto pegou a folha que a menina havia rabiscado e leu com atenção. Seu rosto endureceu. "Isso não apareceu em nenhuma tradução anterior", murmurou. Era uma condição oculta, que reduzia o prazo oficial em 48 horas. Se não fosse identificada, a empresa já teria perdido antes mesmo de tentar negociar. "Vocês entendem o que isso significa?" Augusto olhou para os sócios. "Essa garota salvou o contrato." O Sr. Nogueira pigarreou desconfortável. "Está dizendo que uma menina de 13 anos nos mostrou o que especialistas não viram?" Isabela não respondeu à provocação. Apenas voltou ao documento. "Essa é só a primeira armadilha. Tem mais." Ela rabiscava anotações rápidas, misturando símbolos e palavras, como se o código secreto fizesse sentido apenas em sua mente. Dona Teresa, observando, sentia o coração acelerar. Nunca imaginou que o talento linguístico da filha se tornaria tão decisivo. Augusto inclinou-se para a frente. "Se conseguir traduzir tudo até o fim da tarde, vai valer mais do que a mesada de qualquer herdeiro aqui." O tom ainda carregava ironia, mas sua atenção era real. O contrato, avaliado em mais de 200 milhões de dólares, estava nas mãos de uma garota franzina. Isabela pediu papel, caneta e um computador. Começou a trabalhar sob olhares atentos,
enquanto o relógio corria implacável. Os sócios cochichavam, alguns ainda descrentes, outros intrigados. De repente, Isabela parou e ergueu os olhos. Essa segunda parte exige os registros originais da tecnologia. Não cópias. Eles querem tudo. A sala explodiu em murmúrios. Isso é impossível, disse Nogueira. Esses documentos estão trancados há 20 anos. Augusto esfregou o rosto com força. Sem isso não temos acordo. Isabela permaneceu calma. Existe uma brecha. Eles aceitam provas equivalentes, mas escreveram de modo que quase ninguém perceba. Todos se calaram. Pela primeira vez, os milionários olhavam para a menina não como intrusa, mas como peça central. O relógio marcava 15h30 quando Isabela avançou para as páginas seguintes. Seu olhar firme percorria símbolos, idiomas mesclados, números escondidos entre linhas. Aqui, disse apontando, usaram referências históricas como camuflagem. Quem não conhece passa direto. Augusto pegou a folha e balançou a cabeça em aprovação. Eles estão nos testando. Querem ver se somos dignos. Cada descoberta aumentava a tensão. Não era apenas uma tradução, era uma batalha psicológica. E esse símbolo aqui? Perguntou a mulher de coque loiro, sócia antiga. Isabela sorriu. É um marcador de confidencialidade. O código para liberar a parte final está no fim do documento. Folheou até encontrar os símbolos correspondentes e anotou-os com rapidez. Agora posso mostrar a última cláusula. O silêncio ficou ainda mais denso. A sala inteira parecia prender a respiração. Quando Isabela leu a tradução final, a revelação caiu como uma bomba. Se vocês não aceitarem todos os termos, eles vão divulgar informações que prejudicam a imagem da empresa. Um burburinho nervoso percorreu os presentes. Nogueira explodiu. Isso é chantagem. Não exatamente, corrigiu Isabela. É uma condição velada. Eles falam em coincidência de divulgação, mas o recado é claro. Augusto passou a mão no cabelo, exausto. Então, além dos registros, ainda tentam nos intimidar? Isabela respirou fundo. Mas novamente existe uma brecha. Eles permitem um entendimento satisfatório em troca. Isso pode ser usado a nosso favor. Os sócios se entreolharam em choque. Aquela adolescente havia transformado o impossível em estratégia. O que você sugere? Perguntou Augusto, encarando-a com seriedade. Isabela organizou as folhas em uma pilha ordenada. Primeiro, decidir se vão pagar o preço. Depois, eu mostro como negociar sem perder tudo. O relógio avançava. O futuro da empresa dependia de cada palavra daquela menina. O ponteiro do relógio avançava impiedoso, marcando 16h10. A sala de reuniões já não era a mesma. O riso inicial havia se dissolvido em um silêncio pesado, onde até a respiração parecia medida. Todos estavam diante da mesma realidade. A sobrevivência de um contrato bilionário repousava nas mãos de uma garota de 13 anos. Isabela ajeitou-se na cadeira giratória, pequena demais para seu corpo franzino, mas confortável como se fosse seu posto natural. Augusto, que horas antes gargalhava de deboche, agora observava cada gesto da menina com uma atenção reverente. O senhor. Nogueira, incrédulo, mordia o lábio inferior, incapaz de aceitar que seu destino empresarial dependesse das mãos rápidas e dos olhos atentos de alguém tão improvável. Vamos direto ao ponto, disse Augusto, rompendo o silêncio. Se existe uma brecha, quero explorá-la. Mas como fazer isso sem perder a vantagem? Isabela respirou fundo, rabiscando colunas em uma folha em branco. De um lado, escreveu exigências deles. Do outro, o que podemos oferecer. Sua letra era firme, madura, diferente do que se esperaria de uma adolescente. Eles estão pressionando para que vocês entreguem os registros originais, explicou, mas aceitam provas equivalentes se forem apresentadas de forma convincente. Isso significa que vocês podem oferecer relatórios técnicos, laudos de testes, auditorias externas. A chave é transformar a imposição deles em uma concessão que pareça vantajosa. A mulher de coque loiro, sócia respeitada, inclinou-se sobre a mesa. Mas eles aceitarão trocar ouro por bronze? Isabela ergueu os olhos firme. Se o bronze parecer ouro na forma certa, sim. A resposta arrancou um murmúrio contido. O Sr. Nogueira, ainda relutante, resmungou. Você fala como se já tivesse negociado contratos internacionais. Isabela deu um meio sorriso. Eu apenas entendo como as palavras funcionam.
O impacto de sua serenidade era incontestável. Augusto se recostou na cadeira, cruzando os braços. Pela primeira vez, a soberba deu lugar à reflexão. Então nos diga como jogar esse jogo. A menina abriu o notebook que lhe haviam cedido. A tela iluminou seu rosto, projetando sombras firmes em torno dos olhos concentrados. Enquanto digitava, falava em voz alta. O problema não é apenas traduzir. É redigir de modo que a outra parte leia e acredite que está vencendo. Ela substituiu palavras agressivas por termos mais suaves, trocou verbos submissos por expressões de parceria. O som das teclas ecoava como um compasso, cada clique aproximando-os de uma solução. Às 17 horas, a sala já estava mergulhada em expectativa. Isabela lia trechos traduzidos em voz alta, pausando para explicar. Aqui, eles usam o verbo ceder. Se traduzirmos literalmente, transmite fraqueza. Mas se usarmos compartilhar, parece um gesto generoso. Augusto assentiu, impressionado. Pequenos detalhes, grandes impactos. O senhor, Nogueira, que antes não disfarçava o desprezo, agora estava inclinado para a frente, absorvendo cada palavra como lição obrigatória. Dona Teresa, encostada na parede, observava com olhos marejados. Sentia orgulho, mas também medo. Sabia que a filha estava em território hostil, onde homens adultos costumavam devorar uns aos outros por dinheiro. E ainda assim, lá estava ela, transformando códigos secretos em poder. O tempo corria. Às 18 horas em ponto, Isabela suspirou e declarou: está pronto. O documento bilíngue, repleto de notas estratégicas, brilhava na tela. Augusto aproximou-se, leu as linhas iniciais e permaneceu em silêncio por longos segundos. Quando ergueu o rosto, já não havia arrogância, apenas admiração. É brilhante, disse sem ironia. Mas ainda não acabou, completou Isabela. A verdadeira prova virá quando eles responderem. A sala silenciou. Todos sabiam que o envio daquele documento era apenas o primeiro movimento. O jogo de xadrez estava apenas começando. Às 18h02, Isabela olhou para Augusto e fez um gesto afirmativo. Ele clicou em enviar. O som suave do e-mail partindo foi como um disparo de largada. Os sócios se entreolharam. Alguns respiraram aliviados, outros permaneceram tensos. Isabela fechou o notebook e apoiou as mãos sobre a mesa. Agora esperamos, mas não relaxem. Eles não vão aceitar de imediato. Vão testar vocês. O aviso soou profético. A noite caiu sobre a cidade. Do lado de fora, as luzes refletiam no vidro, mas dentro da sala ninguém ousava ir embora. Às 22h14, o alerta de uma nova mensagem quebrou o silêncio. É eles, disse Augusto, com voz grave. Todos se inclinaram. A resposta era curta, fria e objetiva. Não rejeitavam a proposta, mas exigiam uma auditoria internacional assinada em prazo quase impossível. O desânimo pairou de imediato. Isso é inviável, exclamou Nogueira. Nenhum órgão sério faz auditoria em menos de 3 dias. Isabela folheou rapidamente suas anotações. Seus olhos brilharam. Eles não pedem que a auditoria seja entregue agora, apenas que seja apresentada antes do fechamento definitivo do contrato. Isso significa que vocês podem fechar o acordo agora e cumprir a auditoria depois. Os sócios se entreolharam, chocados com a simplicidade da solução. Augusto sorriu discretamente. Você realmente lê nas entrelinhas. Antes que pudessem reagir, o telefone vibrou sobre a mesa. Um número internacional chamava. Augusto atendeu no viva voz. Queremos discutir sua proposta agora, disse uma voz firme e carregada de sotaque. A sala inteira ficou em silêncio. 10 minutos depois, a videoconferência estava pronta. Do outro lado da tela, 3 executivos estrangeiros observavam com olhares frios e calculistas. Recebemos sua proposta, disse o homem central. É interessante, mas temos preocupações. Isabela, sentada ao lado de Augusto, escutava com atenção. Identificava cada nuance, cada palavra carregada de intenções ocultas. Tocou discretamente o braço de Augusto e sussurrou uma orientação. Ele repetiu em voz alta com segurança. Podemos formalizar um compromisso de penalidades, caso a auditoria não satisfaça. Do outro lado houve uma pausa. Um sorriso quase imperceptível surgiu no rosto do executivo. Consideraremos.
Mas logo veio a próxima exigência. Queriam a presença física de um representante em 24 horas para assinar o pré-acordo. A sala reagiu com choque. Nogueira exclamou: "Isso é impossível." Isabela, calma, interveio. "Eles não querem apenas presença física. É um teste de reação. Aceite, mas imponha uma condição que nos dê tempo real." Augusto repetiu exatamente como ela orientou. "Concordamos, mas a assinatura inicial pode ser validada por videoconferência, com presença física confirmada em seguida." Os executivos trocaram olhares rápidos. "Aceitável", disseram. A tensão caiu por um segundo, mas logo veio o golpe seguinte. Queriam detalhes sobre a origem exata da tecnologia. Era a informação mais protegida da empresa. Augusto hesitou, mas Isabela ergueu a voz com firmeza. "Conforme a cláusula 7 do documento de vocês, o histórico só deve ser revelado mediante garantias mútuas. Exigimos o mesmo de vocês." O impacto foi imediato. Os estrangeiros trocaram olhares desconfortáveis. Pela primeira vez, pareciam em desvantagem. Augusto olhou para Isabela com espanto. Percebia que não era apenas uma tradutora prodígio. Era uma estrategista nata. Após minutos de tensão, aceitaram preparar um adendo confirmando prazos e condições. Isabela digitou rápido, costurando cada palavra com precisão jurídica. Às 23h47, a resposta final chegou. "Aceitamos. Assinaremos amanhã. Prazo original mantido." A sala explodiu em suspiros de alívio. Alguns sorriram, outros apenas caíram na cadeira, exaustos. O senhor, Nogueira, antes tão hostil, levantou-se e encarou Isabela. "Acho que devemos a ela mais do que podemos pagar." Augusto fechou o laptop, caminhou até a menina e colocou a mão em seu ombro. "Você não apenas traduziu, salvou a empresa." Isabela sorriu com simplicidade. "Só usei as palavras certas." Dona Teresa correu até a filha e a abraçou com força, lágrimas escorrendo silenciosas. Naquele instante, o contraste entre riqueza e simplicidade deixou de importar. A sala inteira reconhecia. Uma garota pobre havia mudado o rumo de milhões. A mulher de coque loiro quebrou o silêncio. "Devemos celebrar." Isabela balançou a cabeça com um sorriso travesso. Só se incluírem um sorvete na comemoração. O riso que se seguiu não era de deboche, mas de alívio genuíno. A guerra estava vencida, mas todos sabiam, dali em diante, jamais subestimariam a força de quem parecia pequeno demais para ser ouvido.